Vamos começar então aqui o nosso material, né, o nosso estudo. Esse aqui é um link que eu coloquei lá no grupo. Esse link aqui, ele fala pra gente o start que me deu a ideia de fazer o tema da explosão de cabeça de hoje, né? Então você está vendo aqui uma matéria que é na verdade uma tese levantada por uma mulher, essa aqui, ó, Cleusa Caldeira, tá? Ela levantou essa tese na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, né? Então, era uma tese levantada numa entidade católica, né? E olha só o tema da tese dela, né? Hermenêutica negra e feminista, um ensaio de interpretação de Cântico dos Cânticos 1, versículos 5 e 6. Que foi também o trabalho que eu fiz, né? Da exegese que eu fiz e já coloquei também no grupo para vocês, está também na pasta, e eu vou apresentar também aqui o material da minha exegese, né? Então, esse texto aqui, ele começa esse start de interpretação. A principal tese dela, além de fazer uma leitura feminista, né, nesse resumo aqui, ele está bem tranquilo, né, da gente ver, ó. Olha aqui o resumo dela, né? A partir da instrumentalidade da hermenêutica negra feminista, ou seja, ela tem viés, ela não está sendo, ou pelo menos tem tentando ser isenta, né? Ela tem um viés, que foi o start da pesquisa dela, tá? Então, a partir da instrumentalidade da hermenêutica negra feminista, pretende-se interpretar Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículos 5 e 6. Nesse exercício hermenêutico, que privilegia a experiência da mulher negra, marcada pelo sexismo, racismo e classismo, propõe-se resgatar o texto da sua unilateral interpretação ocidental. Evidencia-se que a tradução desse texto bíblico tem sido condicionada pela lógica do etnocentrismo e as interpretações são pautadas pelo eurocentrismo, o que acaba individualizando a identificação da influência afroasiática na formação e autocompreensão dos israelitas. É clássico, né? Um texto assim clássico, hermético, né? Bem acadêmico, que é um trabalho acadêmico, mas no final das contas, o que ela está dizendo é o seguinte: eu vou partir de uma visão interpretativa de esquerda, progressista, tendo como viés a hermenêutica negra feminista, e a partir disso eu vou criticar as traduções, especialmente de João Ferreira de Almeida, dizendo que, na verdade, ele era sexista, ele era racista e era misógino, né? É o que subjaz aqui na forma de pensar da pesquisadora. Daí começa a gente agora tentar desvendar e fazer a nossa pesquisa para ver se é isso mesmo, né? Vou adiantar aqui um pouquinho no material dela, que você pode ver depois com calma, né? Mas olha só, né? Eu tenho uma parte aqui que ela coloca. Aqui, ó, olha o tipo de frase que ela coloca, né? É evidente que a Bíblia é produto de uma cultura patriarcal e androcêntrica, e que as interpretações dos textos bíblicos que são realizadas pela teologia oficial estão carregadas de pressupostos racializados e etnocêntricos, tá? Aqui ela está dizendo que, por causa dessa visão etnocêntrica, ou seja, né, pautada no branco, né, na cor branca, no branco caucasiano, europeu, coisa e tal. E por causa disso tudo, então, ela quer dar uma visão na visão de esquerda, né, na visão de outra classe social. Então, ela busca a referência no feminismo. Isso não é fazer exegese, né? Isso não é fazer uma boa exegese. Tanto o cara que parte
de uma exegese puramente racista com respeito a privilegiar o branco, quanto também aquela que já assume um viés oposto, mas querendo olhar também pelo olhar feminista, racista, enfim, né, da mulher negra. Então, tanto um viés quanto o outro estão errados. Essas 2 formas de interpretar são 2 formas erradas. A exegese bíblica que vocês vão aprender aqui comigo, né, tanto o hebraico quanto língua, as noções básicas do hebraico bíblico instrumental, que é o nosso curso, vocês já estão estudando, quanto também o principal objetivo de todo esse estudo é você chegar a uma feitura exegética que seja fiel ao texto. Se você já parte de um viés político, ideológico, você está mutilando o texto, tanto para um lado quanto para o outro. Você acaba mutilando o texto, entendeu? Então é muito importante aqui você perceber que o ideal é você ir ao texto pelo texto, né, e tentar cavar do texto, primeiro sem nenhum tipo de viés dentro do possível. E depois, entendendo esse texto, você vai interpretá-lo e adaptá-lo à nossa realidade. Esse é o trabalho da exegese, é o trabalho da pregação expositiva, enfim, é o trabalho daquele que se esforça para ser bastante fiel, né, e ser, além de fiel, né, ser bastante consistente com o texto revelado. Olha esse outro destaque aqui, ó. Por isso o desafio da hermenêutica negra feminista é desmascarar, olha o verbo que ela usa, desmascarar as interpretações tendenciosas e reinterpretar o relato bíblico na perspectiva do povo negro, nesse caso da mulher negra. Então, ela tem viés. Nesse ponto, ela está sendo honesta, né? Ela tem viés. E esse viés dela aqui vai comprometer toda a interpretação que ela fez ao longo do seu trabalho, tá? Ela fala aqui sobre o Cântico dos Cânticos, coisa e tal, né? Fala de erotismo, fala de opressão feminina com respeito ao erotismo, né? Porque Cântico dos Cânticos é um livro que tem muito de sexualidade ali mesmo, né? Aí ela fala aqui, ó, de resgatar o erotismo. Você vê que a visão dela, né? O interesse dela não é muito santo, não. Mas enfim, né? Aqui, este ensaio de interpretação é uma tentativa de contribuir para o resgate da negritude no mundo bíblico, concomitantemente assumindo a pluralidade de culturas implícitas na experiência do antigo Israel, né? Aí beleza. Dentro do Cântico dos Cânticos, destacamos. Agora aqui que está o problema, ó. Olha aqui, ó. A hermenêutica negra feminista, ensaiada neste artigo, procurará resgatar a negritude nesse texto bíblico a partir de 3 pontos principais. O verbo que eles amam usar, desconstrução. Essa palavra desconstrução, você pode reinterpretá-la, né? Se usássemos aqui aquele perfil, né, de internet, a caneta desesquerdizadora, né? Desconstrução significa destruição. Na visão deles, desconstruir é destruir, tá? Então ela quer destruir o quê? As interpretações racistas, protagonismo da mulher negra, ela quer dar protagonismo à mulher negra. Não importa se o texto bíblico permite isso, ela vai dar o protagonismo independente do que o texto diz, né? Então, a desconstrução, ou seja, destruição de interpretações racistas, na visão dela, né? Na visão da classe política que ela defende. Protagonismo da mulher negra, e ela quer achar isso no texto que tecnicamente foi escrito, né, por um homem, numa cultura patriarcal antiga, e também ela quer dar margem, né, e ênfase a aspectos geográficos
genealógicos que a vincule às culturas afroasiáticas. Essa parte final aqui não há problema nisso, tá? Buscar os aspectos geográficos, genealógicos, que vincule a passagem, né, às culturas afroasiáticas, não há problema nisso. Isso aqui é o trabalho mesmo de uma exegese, tá? É a preocupação exegética. Mas a questão é o que ela fala antes disso, né? Ela tem o viés, e ela vai buscar esse viés na sua interpretação, o que é problemático para um cara que quer fazer uma exegese. Porque quando você vai ao texto, você já não pode ir com o viés da atualidade. Você tem que ir o máximo possível de neutralidade, pelo menos em termos de viés político, né? Você tem que se esforçar, pelo menos, para ir com alguma neutralidade. E então tirar o que o texto disse para a época do autor, e então fazer a ponte do princípio bíblico geral para a nossa época atual. Se você já vai para o texto bíblico com o viés já pré-estabelecido, você não está fazendo exegese. Você está fazendo o movimento contrário. Você está fazendo a exegese, que é você levar ao texto algo que é estranho ao texto, algo que é um corpo estranho, né, para o texto original, tá? Esse é o movimento errado, é o movimento que gera heresia, é o movimento contrário ao que Deus quer que o bom intérprete, que o bom exegeta consiga fazer, tá? Então já começa, o problema dessa pesquisadora aqui, já começa pelo viés dela. E ela não esconde o viés, né? Ela está com a mente capturada pelo viés político dela, pela ideologia dela. Isso vai comprometer toda a análise que ela fizer. Você pode ler aqui o texto dela, aqui é uma academia, você precisa buscar e ler, né? Ela vai argumentar especialmente em torno do verbo conjuntivo e o modo como João Ferreira de Almeida interpretou. Ela dá aqui um panorama histórico, né? Trata um pouco de hebraico aqui para poder enfatizar a tese dela, tá legal? Será que ela está totalmente certa ou totalmente errada? Nós já sabemos, eu já dei o spoiler aqui, né? De que o fato dela já ter um viés antes de ir ao texto, esse fato já compromete a exegese dela, tá? Não importa se ela está fazendo um doutorado, não, se isso aqui é um trabalho pretensamente exegético, né, para poder apresentar uma universidade católica, mas o fato é que ela já foi com o viés, ela já tem um viés ideológico. E, como eu disse, vai comprometer, né? Ela já tem, portanto, aqui essa interpretação. E nessa parte aqui, que ela até cita Alonso Schocker, que é um hebraísta espanhol muito conhecido, já falecido, né? Mas muito conhecido, muito respeitado, inclusive. Ele que foi o principal autor da Bíblia, a Bíblia do Peregrino, a Bíblia Católica. Tem alguns comentários de rodapé muito legais, muito bons. Ele era realmente uma referência na, em termos de conhecimento semítico e hebraico. Tá? Então, ela usa aqui ó, o verbo vav, né? Ela usa ele, que ele também fez um dicionário muito conhecido e muito, muito bom, também um dicionário do hebraico bíblico. E ela trabalha aqui o conceito dele sobre o vav, que para traduzir o vav para o português, muitas vezes basta a forma do copulativo simples, o e, né, que é o adjetivo, né? O que raramente exigirá ou recomendará alguma diferenciação. Nós vamos ver aqui que a tese dela é nessa parte aqui, ó, negra sou e também sou bela, né? Ela vai argumentar no verbo conjuntivo nesse e aqui. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou agora sair do artigo dela. Você pode ler com calma depois, você já tem um link lá para você conhecer, né? E ainda antes de entrar para a minha exegese propriamente, deixa eu abrir aqui o texto hebraico
Texto bíblico, né? Pura e simplesmente. Eu vou mostrar aqui por que que ela fez isso, tá? Na Nova Almeida atualizada, esse problema que ela levantou ali já foi tratado, tá bom? Na nova revisão da Nova Almeida atualizada, que diz assim: eu sou morena e bonita, tá? E bonita. Na Nova Almeida atualizada já está assim, tá? Mas como é que estava, por exemplo, na Almeida corrigida, né? ARC, por exemplo, ARC 1911, que diz assim, ó: morena sou, porém aprazível. Porém, aqui a conjunção em português é adversativa, né? Aí a crítica dela aqui é que nas primeiras edições de Almeida, nesse texto do Antigo Testamento, a primeira edição de Almeida para o Antigo Testamento, que incluía o Antigo Testamento, é essa aqui. Aliás, essa aqui não, peraí. Deixa eu achar aqui. Eu acho que é essa aí mesmo. Porque antes dessa, era a Almeida de 1681, só tinha o Novo Testamento. A 1819 também só tinha o Novo Testamento. Foi a partir de 1911 que incluiu o Antigo Testamento de Almeida, tá? Então, a primeira edição já começa com a adversativa porém, tá vendo? Aí você vem aqui para a Almeida Revista Corrigida Normal, ó. Aqui, ó, nessa aqui, já traduziu como E, já estava em via de resolução, não é? Deixa eu ver a Almeida Corrigida da Sociedade Bíblica de Portugal. Eu sou morena mais agradável, que é o mais. Tá vendo? Adversativo também, né? Morena mais agradável. Então, essa ideia adversativa é o que incomodou aquela pesquisadora, né? Deixa eu ver outras aqui, ó. A de 69, é, deixa eu ver aqui no versículo 4, né? Que é o que a gente está vendo aqui. Mais do que eu vi. Ué, aqui não está, né? Aqui eu sou morena mais agradável, aqui também. Ué, mais agradável, né? Pulou, tá vendo? Aqui em 2009, né? Acho que já vai estar resolvido. Não sei. E é agradável. 2009 já está resolvido. A Arca, que é a Almeida Revista Corrigida e anotada, né? Eu sou morena mais agradável. Tá vendo? Está no adversativo. Bíblia Ave Maria, sou morena mais sou bela. Olha só. Bíblia Católica. Agora não tem nada a ver com João Ferreira de Almeida, né? Ela também está com a conjunção adversativa. Bíblia PKJ Fiel com certeza é mais, né? Porém, aqui, ó, porém, que é também adversativa também. Deixa eu ver outras aqui. Essa aqui não vai ter, é CNBB. Sou morena, vírgula, sou famosa. Aqui ela entrou pela coluna do meio, né? Ela fugiu. Ela fugiu da polêmica, né? A Bíblia Católica também, da CNBB, colocou a vírgula para fugir de qualquer problema desse viés aí, né? Ele não se definiu, ficou em cima do muro. Deixa eu ver outras aqui. Mais ou menos de novo, né? É, essa aqui deve estar normal, né? Mas conservo-me bela. Também botou como adversativa, né? A King James atualizada também está como adversativa. King James Version em inglês. I am black, but comely. But é mais, porém, todavia, entretanto. Adversativa também, né? Deixa eu ver. Bom, enfim, já mostrei para vocês, né? Vou botar só a NVI aqui, que vale a pena. Estou escura mais sobre ela, né? Então aqui também é mais. Adversativa também na NVI, né? Por quê?
eu vou voltar aqui para o texto, né, para o texto da NAA. Veja que no contexto aqui, ó, se for continuar lendo, olha o versículo 6. Não olhem para minha pele morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das minhas vinhas, mas a minha vinha que me pertence não a guardei. Diga, meu amado, a minha alma, onde você apresenta seu rebanho, coisa e tal, né? Então, esse versículo 6, ele dá o tom da pele morena dela, tá? E pede para olhar, ou pede para olhar. Vamos olhar aqui, vamos começar vendo aqui na área com os Strongs, né? Volta para o 5, ó, estou morena, palavra morena, né? Em hebraico é shahur, shahur, tá vendo? É preto mesmo, né? Então ela é preta, ela é shahur, ela é preta, não é morena parda, não, é preta mesmo, escura, negra, não é? Ela é preta. E formosa, a palavra formosa aqui, deixa eu botar aqui em hebraico, formosa é nave, tá? Nave. Formoso, é formoso, belo, decente, né? Então aqui ela é nave, formosa. O problema está nesse e, como a gente já viu. É eu ou mais, né? É adversativo ou aditivo? O versículo 6 dá o tom. Não olheis para o eu estar morena. Olhar aqui, o verbo olhar, né? É ra'á, é literalmente ver, examinar, inspecionar, de fato ver, né? Perceber, considerar. Então, não leve em conta o fato de eu ser moreno, ou de eu estar moreno, tá? Porque ela fala aqui do sol, que queimou, coisa e tal, tá? Claro, uma linguagem poética aqui, né? O fato dela demonstrar, né, dela reforçar que ela é morena e formosa, ou mais é formosa, o fato dela dar esse tipo de ênfase poética aqui no versículo, talvez indique alguma coisa para a visão de João Ferreira de Almeida quando ele fez a primeira tradução dela, né? Depois, as equipes que foram fazendo as revisões nos textos de Almeida, eles foram acertando isso aqui, naquilo que eles reinterpretaram, né? Mas qual é a questão aqui? A questão é o verbo conjuntivo. Você já estudou comigo o verbo conjuntivo, e você já vai perceber aqui, ó, o verbo conjuntivo aqui. Aqui a palavra navar, né, que vem do verbo o adjetivo naver, né, que você já estudou o adjetivos comigo. Aqui está navar, porque é o feminino de naver. Naver é masculino, navar é feminino singular. E antes do adjetivo navar, que é formosa, bela, né, você tem o verbo conjuntivo aqui. Esse verbo conjuntivo, que geralmente é traduzido como a conjunção adjetiva e, você também estudou isso comigo, né? Mas o contexto, às vezes, pede para você interpretar como adversativo. Então, pode ser adversativo, em segundo lugar, né, em segunda importância, ou em primeira importância, aditivo, tá? O valor aqui pode ser aditivo ou adversativo. O que vai determinar é o contexto. E o contexto mostra para cá, no versículo 6, o contexto mostra ela apresentando aqui, tanto no versículo 5, ela dando a ênfase na beleza, tá? Ela é naval, ou seja, ela é bela, ela é formosa, né? Ela dá essa ênfase aqui, porque por que que ela dá ênfase? Tá? É porque algum tipo de mecanismo, talvez um mecanismo cultural da época de Salomão, ou na época que esse texto foi produzido, né, e apresentado para as pessoas lerem, na época de Salomão lá, esse poema aqui
na época desse poema, havia algum tipo de percepção de que uma mulher de cor mais escura era, no mínimo, diferente da cor que um pouco parda, mais puxada para o branco, um pardo mais claro, né, que era geralmente a cor do hebreu típico, entendeu? Possivelmente essa mulher aqui seja a Sulamita, aquela rainha, a rainha, né, de Sabá, que foi visitar Salomão, e Sabá era na Etiópia. Então ela é de fato de tez escura, né, porque a Etiópia fica ali na África, era aquela, é o negro africano mesmo, né. Porque da visão do judeu antigo, né, embora ela seja gentia, o fato dela ser gentia já causava estranhamento, já causava preconceito pelo fato dela ser gentia, não pela cor propriamente. A cor era um fator apenas que fazia a diferenciação, tá? A cor, na época, era o fator que apontava: olha só, ela não é judia, ela é gentia. Então, se na época de Salomão havia algum tipo de racismo, não é o racismo contra a cor negra como foi na Europa, até na época de João Ferreira de Almeida, né? Com a escravidão aqui no Brasil. Não era esse tipo de racismo. Era o tipo de racismo típico de um judeu olhando para um gentio com as peculiaridades da aparência, da roupa, né, as joias que coloca no rosto, no caso das mulheres, né? Forma de falar, forma de se vestir. Então, é pelo fato dela ser gentia, e não propriamente por ela ser negra, tá? Do ponto de vista do racismo na época bíblica, na época de Salomão, era esse o viés, esse era o viés racista que estava, vi- é, que tinha vigência na época, né? Era o fato dela ser gentia de uma outra nação, não propriamente pelo fato dela ser negra. O fato dela ser negra era um fator secundário, que apenas apontava para a etnia gentia dela, tá? E o real preconceito aqui era por ela ser gentia. Mas se for mesmo verdade, como eu acho, que se referia à mulher sunamita, esse tipo de preconceito racial, mesmo ela sendo gentia, não foi o suficiente para afastar Salomão dela. Porque se foi mesmo uma paixão que Salomão teve por essa mulher negra, né, exótica da visão dele, isso fez talvez até que ele se apaixonasse mais por ela, né? E esse exotismo da Sulamita chamou a atenção do rei Salomão. Então, de repente, foi esse o verdadeiro motivo, né? Pelo qual Salomão se encantou tanto por essa mulher. E a ponto dele colocar aqui, de modo poético, o livro de Cântico dos Cânticos, dizendo que ela é negra, sim, não é? Ela é preta, mas ela é famosa. E por que que eu falei aqui de novo o adversativo? Porque o versículo 6, além do próprio versículo 5, já mostra isso, né? E você tem que levar em conta que a questão do preconceito aqui não é o preconceito por ela ser negra, é o preconceito por ela ser gentia, que era o tipo de preconceito que estava em vigência na época de Salomão entre os judeus, tá? É esse tipo de percepção que você precisa ter para entender o porquê que a mulher aqui, o cântico, sendo ela sulamita ou não, por que que essa mulher aqui do cântico poético, né, erótico também, por que que a noiva aqui, ela diz que ela é morena, e por que que ela ressalta isso? Porque era, sim, o fator de preconceito racial, o fato dela ser gentia, não propriamente o fato dela ser negra. Tá legal? Curso livre de Teologia Básica com o reverendo Davidson Bignon.
Uma jornada completa de aprendizado cristão, com 20 disciplinas curtas que incluem e-books exclusivos, aulas em vídeo e bônus transformadores. Ideal para líderes evangélicos, pastores, seminaristas e todos que desejam aprofundar sua fé. Assine agora na Hotmart e aproveite 10% de desconto. Quer complementar sua renda? Seja um afiliado. Detalhes na descrição do vídeo. Não perca esta oportunidade de crescer espiritualmente e compartilhar conhecimento. Muito bem. Deixa eu agora mostrar para vocês a exegese mesmo, né, propriamente, que eu fiz. Vamos ver aqui a exegese para você ver essa exegese. Já está disponível para você lá no grupo da igreja, também na pasta, né, você já pode ler lá todo esse material. Eu explico aqui a questão, né? Mostra aqui o texto em hebraico, como a gente já viu. Mostrei aqui da Shihurá, que é morena, escura ou negra, tá bom? Que vem de Shahor, escuro, usado para cor de pele ou de cabelo, né? Mostrei para você também o fato dela dizer que ela vê Navá, né? É Navá, e formosa, tá? Belo, agradável, tá? Navá pode significar isso. O problema da gramática é que não vai o verbo conjuntivo com adjetivo feminino singular, predicativo, né? Da função predicativa que a gente já estudou também. O verbo conecta serorá e navá, sugerindo contraste ou complementação. Então, se você perceber que é contraste, como eu entendo que foi esse o objetivo, pelo fato dela ser gentia e de cor diferente, né? Mas, primeiramente, por ser gentia, para mim traz o contraste, porque tem a ver com o contexto. E aquele que pensa em complementação, ele está olhando com o viés ideológico de hoje, e não com o viés ideológico do texto bíblico original, que é o que a exegese quer. A exegese valoriza você olhar com o viés ideológico do texto original, e não com o viés ideológico de hoje. Você traz o viés ideológico de lá e você vai adaptar para a percepção e interpretação hoje, tá? Aí eu continuo aqui com o texto, porque eu sigo o versículo inteiro, né? Mas o ponto central do problema já foi tratado aqui. Então, aqui, a análise do verbo conjuntivo, a gente já viu, né? O verbo em venavá conecta-se orá, morena, e navá, formoso. Em um hebraico, o verbo conjuntivo pode indicar adição, contraste ou explicação, tá? Ou seja, na minha opinião, traz essa ideia de contraste, que é uma oposição que está implícita por causa das questões culturais envolvendo Salomão, envolvendo a Sulamita, uma mulher gentia, né? Por isso aqui, então, é o que trouxe esse sabor, né, de contraste no versículo. Então, a Arque, né, já mostrei aqui para vocês. Está sempre com mais versativo, né? Está aqui. Aí tem aqui, ó, mais questões também, que na versão de Almeida, ela foi feita nos séculos 17 e 18, tá? De 17 para 18. Então, nesse tempo aqui é que valia, na visão de João Ferreira de Almeida, era natural ter essa questão da escravidão dos negros, era natural. A gente não sabe exatamente se ele fez a tradução usando o verbo conjuntivo como adversativo, porque para ele não era uma questão polêmica, a questão da negritude, não é? Ser associada talvez à feiura, porque na época do João Ferreira de Almeida, esse era a forma normal de se pensar. Nesse ponto, a mulher do artigo lá, né, a mulher feminista lá, ela não está totalmente errada, porque, de fato, a visão natural para João Ferreira de Almeida era o fato
de ver com naturalidade essa questão da escravidão dos negros e ver uma mulher negra, um homem negro, até sem alma, né, era a visão que se tinha na época. Eu não sei se o João Ferreira de Almeida traduziu essa parte, né, como o Vávio como adversativo, por causa da sua visão natural na Europa, né, dos séculos 17 a 18, até 19, né, no caso, ou, ou se ele realmente levou em conta, se ele percebeu, como nós percebemos aqui, a percepção cultural da época de Salomão. Então faz mais sentido pelo contexto, tanto do texto, né, literário, quanto do contexto histórico-cultural, de que a ideia fosse adversativa, tá? Eu traduziria hoje como adversativo, mas apesar das traduções mais modernas já colocar lá o adjetivo, né, o vável como adjetivo. Talvez até para evitar esse tipo de polêmica, né? Mas enfim. Aí você vai ver aqui a análise literária contextual, histórico-cultural e arqueológica. Você pode ver com calma também, né? Análise da crítica textual, análise teológica, tá? Aqui, ó, traduções com porém podem refletir vieses coloniais, que foi na época de João Ferreira de Almeida. Não necessariamente o texto original, tá? Mas podem, tá legal? A possibilidade. Se realmente João Ferreira de Almeida fez com esse viés na mente dele o tempo todo, não está muito claro para a gente, tá? Comentário geral consolidado. Aqui que você vai entender, né? Qual é a visão geral que você precisa ter para poder compreender. Uma espécie de resumo, né? Cântico dos Cânticos, 1:5, usa o verbo conjuntivo em Venavá para conectar Shemorá e Navá, de forma aditiva, afirmando a beleza da amada. O texto hebraico não sugere racismo, sugere, como eu expliquei, né? O racismo da época de Salomão, como gentia, não o racismo como negra, né? Como aquela mulher lá feminista tentou colocar, né? Mas a tradução de Almeida, preta porém formosa, introduz um contraste que reflete o que hoje consideramos vieses raciais no contexto colonial português. Linguisticamente, o verbo é neutro. Literariamente, o versículo exalta a amada. Historicamente, a pele escura era comum, tá? É comum para povos gentios, né? Textualmente, o texto maçorético é claro, ou seja, não há dubiedade no texto hebraico. Teologicamente, o texto promove igualdade. Sim, não há dificuldade quanto a mulher ser menos mulher ou menos ser humano por ser negra, né? O fato aqui cultural é pelo fato de ela ser gentia, só isso. As traduções de Almeida, ao usar porém, distorcem o sentido original, sugerindo o que hoje consideramos racismo, tá? Então, por isso, talvez que as Almeidas mais atuais, né, as equipes de tradução das mais atuais da Almeida já colocaram o E aditivo, não mais adversativo, tá legal? Alguém quer perguntar alguma coisa ou fazer algum comentário sobre o estudo do racismo em João Ferreira de Almeida? Quer falar ou não? Pastor, Oi, essa senhora que fez essa tese, ela é feminista, né? sim, ela é feminista, fez uma tese, se não me engano, de doutorado para uma universidade católica e já entrou para uma exegese com viés pré-definido, o que é o maior erro de quem faz exegese. Que ela então não olhou o texto, o original, né? Porque dá para entender que não é racismo. Foi o que eu entendi. Que ela Ah, tá, ele está exaltando a mulher amada e bela. E ela pegou só essa parte da negra, né? Da preta, no caso, da morena. ela olhou o original, tanto que ela olhou que ela viu o verbo conjuntivo, ela percebeu que o verbo conjuntivo ele é tecnicamente neutro, né, tanto para
do texto aqui, né? Tanto para o viés adversativo quanto para o viés aditivo. Então, ela se pegou no verbo conjuntivo e no modo como João Ferreira de Almeida, no começo da sua primeira edição, né, do texto em português, com o Antigo Testamento, ele colocou o porém, ele colocou ali, né, a ideia adversativa. Então, ela se pegou nesse detalhe com o viés atual dela, né, o viés feminista e da mulher negra, né, que é feminista e de misoginia, né, acusando o João Ferreira de Almeida de misógino e de racista. Então, ela se apega a isso para poder criticar a tradução de João Ferreira de Almeida. Como a gente percebeu aqui, do ponto de vista do racismo enquanto contra o negro, o texto em hebraico não traz esse racismo, não é racista nesse ponto. É, Não é, nem no contexto histórico-cultural e nem no contexto literário propriamente, nem no próprio poema da mulher, entendeu? O texto bíblico não é racista nesse sentido, no sentido da mulher negra, nessa visão do negro ser inferior, do negro, do negro não ter alma, que era a visão, de fato, na época do João Ferreira de Almeida. Mas não era assim que estava, não é essa visão que está no texto bíblico. A visão que está no texto bíblico a, que diz respeito ao preconceito, e esse sim tinha na época é, é, que foi produzido o poema, né? Era o preconceito racial com respeito a gentio. E o fato dela ser negra apontavam para o fato, que deixava muito evidente para qualquer um que visse, que ela não era judia, ela era gentia, entendeu? Esse era o é, fator que causava o tal estranhamento. Talvez por isso no poema aqui, né? Não sei se foi propriamente ela que escreveu, talvez não, talvez seja Salomão mesmo, né? Mas ele escreve no eu lírico feminino, dando ênfase ao fato dela ter essa cor, entendeu? certo. Então é isso, foi esse o objetivo do texto bíblico, na época bíblica. Provavelmente o João Ferreira de Almeida tinha mesmo algum tipo de preconceito racial. Nisso a pesquisadora não está totalmente errada, mas o maior erro da pesquisadora é chegar para fazer uma exegese já com o viés pré-definido. Esse é o erro crasso para qualquer um exegeta. Não se vai para o texto bíblico com uma visão pré-definida da nossa época no século XXI, entendeu? No nosso mundo aqui ocidental. Você tem que olhar o texto bíblico como ele é. É o texto do mundo oriental antigo, é um texto que tinha um contexto cultural próprio, e a partir disso é que você realmente precisa levar o texto em conta dessa maneira, e não olhando o texto bíblico com o óculos, né, do nosso século XXI aqui no Brasil. Você vai falar bobagem se você interpretar desse jeito, tá bom? A lição É, que eu quis mostrar para vocês hoje é essa. É da gente perceber que sim, existe racismo hoje ainda. O negro, né, especialmente a mulher negra, ela é sim, é vítima na maior parte das vezes. Também não em todas as vezes, mas a maior parte das vezes ela é vítima. E a gente cria, né, sistemas sociais para poder ajudar uma mulher que é negra e que é vítima de racismo, vítima também de misoginia hoje em dia, tá? Mas você tem que saber diferenciar o que era o fator cultural da época bíblica, o fator cultural da época de João Ferreira de Almeida, e os fatores culturais de hoje, né? Tem que saber diferenciar claramente esses três fatores temporais. E a cultura vigente em cada época dessa vai influenciar o tipo de abordagem que você faz na sua exegese. Tá bom?